Boa noite. Em nome da Associação Espírita Nosso Lar de Chapecó, eu desejo a todos votos de paz. Na noite de hoje, nós vamos abordar o tema que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. E eu vou pedir licença para começar lendo um trecho do Evangelho de Jesus, quando ele coloca sobre o amor aos inimigos. Ouviste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está no céu, e que se levante o sol para os bons, e que faz com que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem desta maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Então, esse é o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47 e versículo 20, que está colocado, então, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a seguir, então, o Evangelho faz uma abordagem sobre esse tema. Não vamos seguir propriamente o que está no Evangelho, embora vamos trazer algumas questões do Evangelho que, obviamente, são relevantes. O que eu gostaria de começar refletindo é que Jesus está se dirigindo aos cristãos. Ele está dizendo a vós, não basta amar os amigos, é preciso que amem também os inimigos. Então, Jesus que coloca o amor como essencial para a evolução do ser, para que se entre no reino do céu, ou seja, para que esse espírito imortal atinja a perfeição, ele coloca o amor aos inimigos como parte deste amor. E nos aborda o Evangelho segundo o Espiritismo sobre este amor ao inimigo, em que nos questiona: será que é possível amar o inimigo, ter com o inimigo a mesma consideração que se tem com um amigo, mesmo sabendo que esse inimigo pode nos fazer mal, que nos quer mal? Porque com a presença do inimigo, as nossas sensações, os nossos sentimentos são desagradáveis. Isso por uma questão de afinidade ou não do campo de vista fluídico. Nós vivemos no mundo de energias. Nossos pensamentos, nossos sentimentos ocasionam uma vibração ao redor de nós. E esta vibração será boa ou má conforme o teor do sentimento e do pensamento. Então, a presença de um inimigo que obviamente nos manda pensamentos não muito agradáveis, vai fazer com que o meio ambiente fique um meio ambiente mais pesado, que a gente sinta um mal-estar. Então, é por isso que a presença do inimigo, obviamente, vai nos trazer essa sensação de mal-estar. Então, como poderíamos amá-lo se ele nos causa esse mal-estar, se ele nos deseja mal? Mas é preciso compreender os ensinos de Jesus na sua essência. Quando Jesus fala em amar os inimigos, ele não está dizendo que devamos ter para com os inimigos o mesmo afeto, a mesma consideração, a mesma confiança que se tem com relação a um amigo. Coloca Kardec, inclusive, que falta uma palavra mais adequada para expressar esse sentimento de amor ao inimigo. Porque o amor tem uma conotação universal e a gente usa a palavra amor para expressar vários sentimentos de nuances diferentes. Então, o amor do inimigo, ele não é aquele mesmo amor do amigo. Mas amar o inimigo é não lhe desejar o mal, é não carregar rancor, é não carregar mágoa, é não se sentir satisfeito quando um mal acontece a ele. É também estender a mão e ajudá-lo, se assim for necessário. Então, o amor ao inimigo é o perdão da ofensa. E o perdão é algo essencial para que a nossa própria alma conquiste a harmonia e o equilíbrio.
Então, amar os inimigos é não permitir que a mágoa continue nos atormentando. É não ficarmos revivendo a ofensa e sofrendo de novo, em que a gente então fica ressentido, sentindo de novo aquela mágoa, aquela ofensa, aquela tristeza. Mas devemos analisar também, do ponto de vista evangélico, quem é esse inimigo. Quando Jesus disse para amar o próximo, o inimigo é o nosso próximo. E precisamos entender que este inimigo também é um filho de Deus como nós. E que também diante de Deus ele merece misericórdia. Por mais que nós tenhamos mágoa, ele deve ter coisas boas. Ele deve ter outros nuances na sua personalidade. Então, ainda que a gente considere aquele inimigo alguém terrível, alguém muito mal, ele deve ter alguém que o ame, deve ter algo de bom. Então, olhar o outro, enxergar o outro, para poder perdoar aquilo que ele tenha falhado. E também devemos considerar se muitas vezes nessa inimizade não tomamos uma parte muito ativa. Quem sabe fomos nós que primeiro ofendemos. Quem sabe fomos nós que com nossa conduta acendemos naquele ser uma repulsa por nós e ele vem e nos agride. Mas é muito salutar nós refletirmos sobre a questão do inimigo, da inimizade, nos momentos em que estamos vivendo. Em que a gente verifica que os ânimos estão muito alterados. As pessoas estão muito agressivas. Nas redes sociais, as pessoas discutem e brigam por posições diferentes, porque o outro pensa diferente, porque o outro é de um partido diferente, porque o outro tem uma ideologia diferente, então eu não o aceito, eu me acho no direito de agredi-lo. E muitas pessoas agem assim com truculência. E isso então vai gerando as animosidades, vai gerando as mágoas, as tristezas e as inimizades. Nós devemos ter muito cuidado no trato com o outro. Quando Deus nos colocou a viver neste plano, Ele aqui nos trouxe para que façamos um aprendizado. E esse aprendizado diz respeito à nossa evolução. E o contato com outros seres, com irmãos nossos, companheiros de caminhada, vai nos possibilitar esse aprendizado, onde vamos aprendendo a ter paciência, tolerância, indulgência, aprendendo a enxergar o outro. E quando o outro nos incomoda, precisamos refletir por que ele nos incomoda. E que grau é essa inimizade para que nós o consideremos um inimigo e o queiramos longe de nós. Então, amar o inimigo não é algo que esteja fora do nosso alcance, mas está na nossa capacidade de compreensão e de perdão, ainda que seja outro quem nos agrediu, nos atingiu. Então, nós precisamos ter essa capacidade de refletir, de analisar e de ver quem é este outro, este meu irmão, este meu próximo que Jesus recomendou amar. Porque somente com o amor chegaremos ao reino do céu. Somente pelo amor chegaremos à perfeição, à evolução. Então, que mérito nós teríamos se amássemos só quem nos ama? Aqueles que nos maltratam, que nos excluem, eles precisam ser perdoados, não por eles, mas por nós, para que a nossa própria consciência se pacifique. Então, nós precisamos ser capazes de transformar os inimigos em amigos, para que a gente possa efetivamente atingir essa perfeição. Enquanto carregarmos no nosso coração amarguras, animosidades, enquanto tivermos mágoas e rancores dentro de nós, estaremos carregando um fardo sobre as nossas próprias costas, porque o perdão é que nos liberta. E perdoar não é simplesmente dizer, não, tudo bem, eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver essa pessoa, eu não esqueço. É claro que a gente sempre vai ter a lembrança das coisas que nos aconteceram, mas perdoar é esquecer a ofensa no sentido de não ficar renovando essa ofensa, nem na nossa lembrança e nem no nosso diálogo com outras pessoas.
Perdoar é se liberar, se libertar do mal que o outro nos fez, para que a gente tire a amargura do nosso coração, a tristeza de sobre nós. Mas existem algumas situações mais graves, e aí nós poderíamos perguntar, mas será que Jesus Cristo disse que nós não devemos reagir a uma agressão, mesmo que seja injusta? Também não é isso. Precisamos compreender os ensinos de Jesus no seu contexto, naquilo tudo que ele colocou, naquilo tudo que ele vivenciou, no que ele exemplificou na sua caminhada sobre a terra, porque ele agia de acordo com os seus ensinamentos. E é claro que Jesus não condena que a gente se defenda. É claro que Jesus não condena que a gente tente parar o mal que esteja sendo feito. Isso é algo que, logicamente, nós devemos fazer. E eu me reporto uma questão que está muito presente na nossa sociedade hoje, que é a violência contra a mulher. Se nós formos levarmos ao pé da letra alguns preceitos religiosos, poderíamos supor que uma mulher que esteja sofrendo maus tratos tenha que se submeter a isso. Porque ela tem que perdoar, ela tem que aceitar para ela ganhar o céu. Ou acreditar que ela tenha que se manter naquele casamento porque senão ela estará em pecado. Ou mesmo ela achar que a culpa é dela, porque ela merece e por isso ela tem que ser punida e se submeter a esse sofrimento. E não é nada disso que Jesus está pregando. Diante da violência, e no caso do meu exemplo, a violência doméstica, é preciso sim denunciar. É preciso ir às autoridades competentes, é preciso tomar as medidas necessárias para barrar esta agressão. Então, amar os inimigos não é se submeter ao maltrato, à violência. Amar os inimigos é ser capaz de perdoar para se liberar desse mal. Então, uma vez que esta pessoa tenha reagido, tenha buscado auxílio, tenha se livrado desta opressão, ela precisa seguir em frente. E se ela seguir carregando mágoa, ódio, desejo de vingança, ela vai seguir amargurada. Então é salutar para aquela pessoa que sofreu a violência, aquela pessoa que foi magoada, que foi ferida, é no interesse dela o perdão, porque aí ela poderá se libertar deste passado doloroso e seguir em frente. Então, Jesus não nos proíbe de nos defender, de buscar solução. Jesus não nos pede que nos submetamos inertes a uma agressão injusta. Quando Jesus diz para dar outra face, se alguém te bater na face, dá também a outra, ele está falando num sentido figurado. A face da agressão, qual é a outra face? É a face da amorosidade, é a face do bem, é pagar o mal com o bem. Não é no sentido material, não é no sentido de nos submeter a uma violência ainda maior, mas no sentido de oferecer o nosso perdão. Porque oferecendo o nosso perdão, nós nos libertamos deste mal e nós podemos prosseguir a nossa vida sem carregar o peso da mágoa, dos traumas, da tristeza que o outro possa ter nos causado. Amar os inimigos é se pacificar, é pacificar o seu coração, é caminhar na busca do progresso, da felicidade, que é o objetivo de todos nós. E essa felicidade é uma conquista íntima, aqui no nosso coração. Quando o nosso coração está sereno, está tranquilo, quando nós conquistamos a paz de espírito, nós vamos nos sentir felizes. E esta paz não vai vir se nós estivermos cultivando mágoas, rancores. Por isso o perdão é muito importante. E este amor que Jesus fala do inimigo é esse que vem do perdão, quando se perdoa sinceramente, quando se perdoa sem desejar vingança. Mas é justo, poderíamos dizer, não se desejar uma reparação pelo mal que alguém nos fez? Vamos lembrar da justiça divina. Não se diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória? Não se diz que existe uma lei de causa e efeito que para toda ação vai determinar uma consequência? Então deixe que a consciência desta pessoa possa assumir essa consequência.
Deixa que a justiça divina haja sobre ele e ele irá agir da maneira adequada e na hora certa. Confiemos sobretudo na justiça de Deus. Quanto a nós, se nós nos vingarmos, se nós ficarmos procurando vingar o mal, nós vamos nos igualar àquele ser e vamos também adquirir culpas a serem sanadas no futuro. Quanto mais pacificado o nosso coração, quanto mais amor estivermos carregando, mais próximos estaremos da felicidade, da perfeição, da conquista do reino dos céus, como diz Jesus. E esta deve ser a meta de todo o espírito que está vivendo hoje na Terra, para seu crescimento, seu aprendizado, nessa escalada evolutiva que todos nós vivemos, através de muitas encarnações, fazendo pequenas conquistas a cada uma delas, mas dependendo do nosso esforço para que essas conquistas se efetivem. Então, deve haver um esforço para amar o inimigo, para não fazer mais inimigos, para transformar os inimigos em amigos, para que possamos então conquistar tesouros no céu, como nos ensina Jesus. Para encerrarmos, eu convido a todos a uma prece. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a esse Deus de amor e de misericórdia, e coloquemos nas suas mãos todas as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas mágoas. Nos ensina, Senhor, o caminho do perdão. Nos ensina, Senhor, a abrandar o nosso coração, a suplantar as nossas vaidades, o nosso ego, para sermos capazes de compreender o outro, de enxergar o outro, de perdoar as ofensas que possam nos ter feito. Que possamos seguir em frente com o nosso coração livre de mágoas e de tristezas e que sempre sejamos capazes de repensar a nossa própria atitude, nos dispor a seguir um novo caminho, a poder mudar a rota quando estivermos equivocados. Nos ensina, Senhor, o amor no seu sentido mais pleno, a amar plenamente, a perdoar as ofensas, a nos libertar do mal do outro para seguirmos livres na busca da nossa própria felicidade, na busca da virtude suprema que deve vir para todo o espírito imortal que está nessa escalada evolutiva. Que o seu amor, a sua luz e a sua misericórdia esteja com todos nós, nos fortaleça sempre e nunca nos abandone. Que assim seja. Muito obrigada.